americanos estão pagando mais caro pelo ovo e aqui no Brasil, segundo o CPEA, então os preços ao produtor atingiram recorde nesta semana. Vamos saber os motivos e o reflexo de toda essa situação, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Vou conversar agora então com o Fernando Iglesias, analista de pecuária da Safras e Mercado. Muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos aqui. É um prazer estar em mais uma oportunidade no AgroMais e vamos falar sim sobre a crise dos ovos nos Estados Unidos. Mas antes só queria colocar um adendo ali nas exportações de carne bovina, que realmente nós tivemos um bom mês de janeiro, o resultado é muito satisfatório e a segunda quinzena do mês o que nós sentimos é um mercado um pouquinho mais lento na exportação, justamente por conta do feriado na China. Mas agora o Brasil aí deve continuar vendendo grandes quantidades de carne bovina em 2025. Devemos aí manter essa liderança global com alguma tranquilidade. Isso vai dar alguma sustentação aí aos preços ao longo da cadeia pecuária. Fernando, então, em relação lá nos Estados Unidos, vamos para lá agora, os motivos então para o ovo estar tão caro por lá, desaparecendo até dos supermercados, a gente pode colocar isso como a gripe aviária afetando? Sim, a influenza aviária está muito descontrolada nos Estados Unidos, os episódios estão recorrentes e o protocolo sanitário é muito claro. Em casos de influenza aviária, você precisa sacrificar todos os animais de uma determinada granja. Não há exceções para isso, é um vírus com poder de mutação muito grande e isso vai resultando em problemas na produção de carne e na produção de ovos nos Estados Unidos. Justamente por conta disso, o Brasil teve um forte ritmo de exportação de ovos durante o nosso primeiro mês do ano. Janeiro foi um mês muito positivo em exportação de ovos, e isso está levando o produto brasileiro para atender mercado norte-americano, para atender Emirados Árabes Unidos, ovo brasileiro atendendo ali também a região do Oriente Médio, né? O Brasil vendeu grandes volumes para a Serra Leoa também de ovo. Então, as exportações brasileiras, o canal de exportação na avicultura de postura, que não era tão consolidado como é no setor carnes, vai sendo pavimentado também. Então, o produto brasileiro, que é de altíssima qualidade, aquele selo que nós já discutimos aqui anteriormente, que o Brasil tem, ser o grande produtor de carnes e de ovos livre de influenza aviária em granja comercial, vai oferecendo muitas oportunidades para o Brasil no mercado lá fora. Então, esse ano, por conta disso, o Brasil deve exportar grandes quantidades de carne de frango, que não é segredo, não é surpresa para ninguém, e tem muito potencial para exportar um recorde de ovos também no decorrer de 2025. O potencial é imenso, exporta muito, o produto fica mais escasso aqui no nosso mercado interno e os preços, por sua vez, começam a subir. Por isso que o consumidor final aí vai sentir preços do setor carnes um pouquinho mais altos no decorrer de 2025. O Fernando, em relação a ovos, você falou que tem potencial aí, né? O Brasil exportando, com potencial também para expandir cada vez mais. Mas o nosso mercado doméstico, ele consome muito, né? Então, assim, muito fica aqui e pouco é exportado. Seria isso? Porque a gente sempre fala assim, o mercado brasileiro, ele consome muito do que é produzido. E quanto que vai para fora? A representatividade da exportação é realmente pequena quando nós olhamos para esse mercado de ovos. O consumo brasileiro é muito amplo, é muito grande aqui. E esse ano, em especial, nós temos que lembrar aqui o seguinte aspecto: aqueles padrões de consumo. Nós temos um ano em que os preços do setor carnes vão subir, justamente por uma menor produção de carne bovina, por uma exportação que vai ser muito forte ao longo desse ano. Então, o consumo de ovos aqui no Brasil também tende a aumentar justamente pelo encarecimento das proteínas concorrentes. Então, uma parcela importante da população vai priorizar o consumo de proteínas mais acessíveis. Ovos, embutidos vão entrar aí mais no cotidiano de uma base da população que recebe ali 1 a 2 salários mínimos. Então, nós vamos ter mais demanda por ovos aqui no Brasil ao longo de 2025. Vamos ter um consumo aquecido e por isso que a gente vai ver elevação de preços. Vamos ver preços mais altos ao longo da avicultura de postura no decorrer de 2025. O ano é bastante promissor para esses setores. O setor carnes brasileiro vive uma situação muito positiva e isso vai resultar em bom resultado nas exportações, bom resultado operacional para as empresas desse setor e para os granjeiros em geral. Tá certo. E nos Estados Unidos, vamos para lá de novo, o preço ele pode continuar subindo, né? Todo esse impacto que a crise do ovo está levando, né, os americanos a essa busca pelos ovos e impacto também nas granjas avícolas. Fala para a gente, muitas aves foram descartadas por lá, né, o Fernando?
Sim, nós tivemos muitos casos de influenza aviária nos Estados Unidos nos últimos dias e o protocolo é muito claro. O protocolo sanitário é muito claro, você precisa eliminar todos os animais, eles não podem adentrar na cadeia produtiva de maneira alguma, então não tem muita alternativa. E os Estados Unidos realmente têm uma dificuldade muito grande de conter a evolução da doença. Nós tivemos relatos novamente de influenza aviária em gado leiteiro nos Estados Unidos. É um problema que tá, assim, vai em ondas, né? Ele acontece bastante, de forma bastante recorrente no decorrer dessa década. Os Estados Unidos estão encontrando muita dificuldade de conter o avanço da doença, a evolução, a disseminação da doença, e isso não é só exclusividade dos Estados Unidos. Nós temos focos de influenza aviária na Europa também, em outros países de produção importante de carne, de frango e de ovos. Então, realmente, o Brasil, com esse selo de qualidade que nós temos hoje, livre de influenza aviária nas nossas granjas comerciais, realmente é uma diferença imensa para o resto do mundo. Tem muita dificuldade em controlar o avanço da doença, em evitar que ela se propague pelas granjas. Então, isso nos dá um diferencial. Nós temos um diferencial e o mercado vai procurar produtos avícolas aqui do Brasil para suprir suas necessidades. Então é isso, os americanos eles podem procurar aqui o nosso mercado para abastecê-lo por lá, porque a gente vê que em relação à gripe aviária, ela não atinge a todos os estados, né, dos Estados Unidos. Mas diante disso, alguns estados eles podem fazer esse comércio com o Brasil para buscar mais o nosso produto? Sim, o Brasil, além de exportar ovos de postura, como está fazendo agora, né, ovos comerciais, está entregando esses ovos comerciais para outros países, né, para os Estados Unidos, comprou grandes volumes de ovo aqui do Brasil, comprou uma quantidade até representativa durante o mês de janeiro. O mesmo está acontecendo também com material genético. O Brasil tem se notabilizado na exportação de ovo fértil, então isso é uma situação muito interessante. O Brasil realmente está vivendo um momento privilegiado dentro do mercado global. Nós temos aí uma escala de produção muito competitiva. O câmbio contribui bastante para as exportações brasileiras, tornam essas exportações ainda mais robustas. O potencial que nós temos é para dar continuidade, para que a gente siga vendendo grandes quantidades no mercado lá fora, e isso vai gerar consequências aqui dentro, logicamente. Mas sim, a demanda mundial, não só a demanda norte-americana, tende a se direcionar aqui para o Brasil quando nós olhamos para essa situação, para essa dificuldade na produção de ovos em algumas localidades e uma demanda que não para de crescer por produtos avícolas aqui do Brasil. E, Fernando, para a gente encerrar, o preço ao produtor, como é que você está avaliando? Bom, para esse primeiro semestre, a tendência é de alta dos preços. Quando nós olhamos para o início do ano, o que acontece? A população está descapitalizada e ela vai ter que priorizar o consumo de proteínas mais acessíveis. Então, esse processo de migração das proteínas mais caras para as mais baratas, ela é muito comum nessa época do ano. Então, isso está estimulando a demanda por ovos aqui no mercado interno também. E muito em função disso, nós temos uma exportação aquecida, nós temos um mercado interno aquecido, na lógica que os preços acabem subindo. Nós temos aí uma elevação de preços que deve continuar, deve persistir no mercado brasileiro nos próximos dias. Então, o potencial, o momento da avicultura de postura aqui no Brasil é bastante favorável. Nós temos um momento muito interessante a ser considerado e realmente temos aí uma perspectiva de elevação de preços pagos ao produtor e no restante da cadeia produtiva. Fernando Iglesias, muito obrigada pela análise da semana aqui com a gente, viu, Fernando? Uma boa sexta, já te dedico um excelente fim de semana e até o nosso reencontro. Não, nosso reencontro não, porque eu vou sair de férias, então a gente não vai ter esse reencontro tão cedo, só em março. Mas mesmo assim, Fernando, uma boa tarde, um excelente fim de semana para você, viu? Bom, um excelente final de semana a todos que nos acompanham. Boas férias, Simone. Obrigada. E até março, então. Até março. E então. um excelente final de semana para toda a nossa audiência. Obrigada, viu, Fernando? Tchau, tchau.